Oi gente, eu sou Lili Ducati, fisioterapeuta e coach, e hoje eu vou falar para vocês sobre a minha visão da flexibilidade na vida diária e como a gente pode fazer para evitar alguns males tendo ela. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao meu colega Lucas Job pelo convite em participar novamente do Conamove agora 2017. Muito obrigada, Lucas, porque é uma coisa que eu gosto muito de estar sempre falando sobre o meu trabalho e atualizando os meus estudos. Como essa palestra ela é um pouco da minha visão quanto fisioterapeuta e coach, eu vou contar inicialmente um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu faço parte de uma arte espiritualista desde os meus 7 anos de idade e lá se vão 27 anos de prática. E para quem é bom de matemática já pode então descobrir a minha idade através desse pequeno cálculo. Mas teve um período na minha vida em que eu me dediquei única e exclusivamente a estudar os ensinamentos dessa arte espiritualista, que foi ali por volta dos meus 20 anos, onde eu me tornei missionária e comecei então a praticar os ensinamentos e a estudar eles única e exclusivamente. Era só o que eu fazia na minha vida naquela época. E um dos ensinamentos base dessa arte espiritualista é que o espírito é o principal, a mente obedece e o corpo acompanha. Então, se a gente tiver o espírito purificado, a mente também vai estar purificada e o corpo também vai estar purificado. E se a gente tiver o espírito adoecido, a mente também vai estar adoecida e o corpo também vai estar adoecido. Então, eles enxergam o indivíduo, o ser, como um ser único, constituído de corpo, mente e espírito. Este, então, foi um ensinamento que fez parte da minha vida desde muito pequena, como eu falei para vocês anteriormente. E quando eu conversava com as pessoas e elas não conseguiam entender esse princípio, que para mim era muito óbvio, eu não conseguia entender como que elas não conseguiam compreender o indivíduo quanto físico, mente, espiritual e emocional. Então surgiu em mim a vontade de fazer da minha profissão, da minha vida profissional, algo que relacionasse o corpo ou a mente com o espírito. Algo que eu pudesse agregar conhecimento a um conhecimento prévio que eu já tinha, que era o da espiritualidade. Porque eu acredito que as pessoas se beneficiariam muito na vida tendo esse conhecimento. E o conhecimento da espiritualidade, independente dela ser vinculada à religião, porque a religião é uma coisa e a espiritualidade é outra coisa. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque isso é pauta para uma outra palestra, se for o caso. Eu fui fazer fisioterapia, então, resolvi trabalhar com o corpo, e dentro da faculdade eu decidi procurar estudos que me fizessem conseguir fazer essa ligação, que me auxiliassem a fazer essa ligação da parte espiritual com o corpo físico. Foi aí que eu fui chegando então na área da postura e fui me especializando nessa área. Ali pelo 3º semestre eu conheci, e foi um dos primeiros livros que eu li nessa área da postura e que é relacionado a isso, o livro Do Corpo Tem Suas Razões, que é da autora Thérèse Bertherat. E ela é uma autora que traz de uma forma muito simples esse trabalhar o corpo para se chegar às questões emocionais e mobilizar a nossa emoção, o nosso pensamento e até mesmo a nossa energia. Ainda na faculdade, eu consegui pôr em prática esse tipo de ensinamento que eu aprendi com esse livro, porque eu fazia parte de um projeto de extensão como bolsista, e aí eu ministrava aulas para grupos, onde com ferramentas a gente trabalhava a percepção corporal, alongamento, a flexibilidade de uma forma geral e reeducação da postura mesmo. E eu conseguia visualizar, e até mesmo os participantes também relatavam isso, que eles tinham uma mudança não só física, mas também no aspecto emocional e na sua forma de se mostrar para o mundo, assim, a energia em que eles colocavam no dia a dia também mudava.
Então começava aí essa minha busca, né, pelo trabalho de iniciar o corpo e conseguir chegar no espírito. Mas, ouvindo o relato desses participantes, eu sentia ainda muita falta de conhecimento da minha parte sobre o comportamento, sobre como isso realmente acontecia. Foi aí que, estimulada pela minha professora da época, eu entrei em contato e conheci o método GDS. O método GDS, ele tem as iniciais da iniciadora do método, que é fisioterapeuta Godelieve Denise Stroif, e ele aborda temas relacionados à postura através de cadeias musculares e articulares. Resumindo então, para o método GDS, a postura ela é moldada por um comportamento e o ideal é que a gente possa flutuar por diversas posturas, não só ao longo do dia, como ao longo da vida. Aí na minha prática clínica já, com o método GDS, que eu fiz essa formação, eu conseguia visualizar e perceber as mudanças que aconteciam tanto na parte interna quanto externa dos pacientes, mas eu ainda continuava sentindo uma carência de conhecimento sobre como essa relação acontecia, porque as mudanças no aspecto mental e emocional eram visíveis não só para mim, como para eles também. E aí, estimulada por essa carência que eu sentia, assim que eu terminei o meu mestrado, que foi no fim do ano passado, eu iniciei uma formação em coach. E junto com a formação em coach, eu fiz também a formação em analista DISC. E o que é o DISC? O DISC ele é uma ferramenta, através de um formato de questionário, onde a gente consegue avaliar o comportamento do indivíduo. E esse comportamento ele é analisado através de 4 possibilidades, que é o dominante, o influente, o estável e o cauteloso. De acordo com o DISC, todos nós temos um potencial para atingir o sucesso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Mas teremos mais chances de alcançar o sucesso se o nosso perfil comportamental for adequado à atividade ou ao ambiente em que a gente está. E conhecendo esse perfil, a gente tem também a possibilidade de se desenvolver comportamentalmente falando para conseguir atingir o sucesso. E para a aplicação desse questionário, precisa ter uma formação, então, em analista DISC, e são profissionais de RH, coaches e psicólogos que podem aplicar ele. E é aí que entra o coach, porque o coach, ele trabalha com desenvolvimento de habilidades, e através desse autoconhecimento do seu comportamento, a gente consegue desenvolver habilidades e diminuir comportamentos nocivos, fazendo assim com que a gente consiga desenvolver um comportamento mais saudável para o indivíduo, seja ele no aspecto físico, emocional, mental ou energético. Tudo isso que eu fiz, então, foi direcionando a minha especialidade e a minha profissão para trabalhar com o indivíduo de uma forma individualizada, utilizando ele como um ser único e podendo, assim, ter ferramentas suficientes para conseguir identificar a queixa do paciente, no caso da fisioterapia, ou do cliente, no caso do coach, e poder aplicar a ferramenta certa, na hora certa, para desenvolver melhor as habilidades e poder trabalhar com ele. E todos esses métodos, essas formas de trabalho, essas especializações, apresentam uma similaridade entre elas, e até mesmo essa prática espiritualista a qual eu faço parte. E essa similaridade entre elas é que eu chamo de chave mestra para a transformação do corpo, da mente, do espírito e do emocional. Essa similaridade entre elas é a flexibilidade na vida diária. É a flexibilidade física, é a flexibilidade mental, é a flexibilidade emocional e energética.
é eu flexibilizar o meu corpo para eu ter a postura adequada em diferentes situações da vida, em diferentes momentos da vida, para assim eu poder flexibilizar o meu comportamento, podendo enxergar as possibilidades de adaptação que eu tenho no meu dia a dia e flexibilizar também o meu emocional, já que eu sou responsável pelo que eu sinto, podendo assim influenciar na minha energia e flexibilizar essa energia, já que eu sou responsável também pela energia que eu quero dar para o meu dia, pela energia que eu quero dar para a minha semana, pela energia que eu quero dar para o meu ano. Logo, o segredo então é eu saber me posicionar em diferentes situações, em diferentes momentos da vida, para eu ser mais bem-sucedida nas minhas relações, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou energéticas. E isso vai acabar influenciando no meu comportamento, que vai influenciar na minha postura, que vai influenciar na forma que eu penso e que vai influenciar na minha energia que eu levo para o dia. Hoje já tem estudos através da bioenergética falando também sobre isso. E essa é uma ciência que explica muito bem, de uma forma muito clara, essa relação do indivíduo quanto corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo energético. Na bioenergética, nós somos energia pura e estamos a todo instante convertendo energia química em mecânica, seja através dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios, da circulação sanguínea e até mesmo do gesto, da intenção de mover a mão e poder conseguir fazer esse gesto. Nós somos um ser composto por corpo físico, emocional, mental e energético. Logo, não há como um corpo existir sem o outro. Logo, quando mexemos no corpo físico, estamos mexendo nesses outros corpos também, mental, emocional e energético ou espiritual. O próprio iniciador do yoga e o próprio Joseph Pilates também já falavam sobre essa relação entre corpo e mente e espírito. E através da prática de flexibilidade e de respiração, eles conseguiam então chegar a esses outros corpos, emocional, mental e energético. Existem então diversas formas da gente chegar nessa flexibilidade corporal, assim como pode ser através do yoga, através de exercícios da área da fisioterapia, alongamentos, outras atividades que também têm flexibilidade envolvida. E quem pôde assistir o Conamove de 2016, e se tu não assistiu, tu pode assistir porque tá liberado, corre lá e assiste. Eu falei sobre alongamentos, que foi o tema base da minha dissertação de mestrado. E o alongamento, ele é uma das formas mais conhecida, popular e relativamente fácil de se trabalhar a flexibilidade das pessoas. Conhecida e popular por quê? Porque sempre quando eu pergunto para os meus pacientes ou em alguma palestra que eu dou presencialmente, eu pergunto para as pessoas se elas conhecem algum tipo de alongamento, apenas um nem que seja. E a resposta nunca foi negativa. A grande maioria das pessoas, em geral, elas conhecem alongamentos gerais, alongamento de braço, perna, ou alongamento da lombar. Então, ela é conhecida e popular. Relativamente fácil, porque hoje nós temos acesso ao conhecimento através da internet, através de canais do YouTube ou até mesmo através do Google. Eu mesmo tenho um canal no YouTube também que teve o propósito de proporcionar dicas e informações para melhorar a saúde. Mas, ao mesmo tempo, não é tão fácil também porque as pessoas não praticam. Elas fazem um dia e param, não dão continuidade. E o que vai gerar a transformação da mudança do corpo físico, mental, emocional e energético é a rotina, é a prática diária de uma determinada atividade que te desenvolva. E no caso, como a gente está falando do desenvolvimento da flexibilidade física, essa prática ela tem que ser diária. E existem diversos motivos por que as pessoas não fazem essa rotina. Um deles pode ser por falta de disciplina,
O outro motivo pode ser porque a pessoa não tem um propósito por trás daquilo, daquela atividade. E também existem as pessoas que pensam, mas o meu foco não está na insatisfação física, e sim na insatisfação emocional, no meu desenvolvimento emocional, no meu crescimento emocional, ou no meu desenvolvimento mental e intelectual. Então, o foco da insatisfação pode não ser o físico, mas como eu falei anteriormente, quando a gente consegue trazer uma rotina, uma prática física para flexibilizar o corpo, a gente consegue flexibilizar as questões emocionais, as questões mentais e as questões energéticas. Então, sim, a gente pode começar por uma atividade que flexibilize o corpo físico com a intenção de materializar isso nos outros âmbitos da vida. E como descobrir o meu grau de insatisfação com algum desses corpos, com algum desses âmbitos da vida, né? A gente precisa apenas se fazer 4 perguntas no caso, porque são 4 corpos. De 0 a 10, qual o meu nível de insatisfação com o meu corpo físico? De 0 a 10, qual o meu nível de insatisfação com a minha parte mental, com o meu intelecto? De 0 a 10, qual o meu nível de insatisfação com as questões relacionadas ao meu emocional? E de 0 a 10, qual o meu nível de insatisfação com a minha questão energética? O quanto eu me posiciono no meu dia a dia, o quanto eu sou positiva e o quanto eu sou negativa. De 0 a 10, a gente consegue visualizar através dessa resposta uma numeração, a gente consegue quantificar o quanto é o grau de insatisfação. E aí, se quiser fazer alguma outra atividade, algum outro tratamento relacionado e mais direto a esses âmbitos da vida, também pode, através de coach, através de tratamento com psicólogos e através também de orações ou meditações, que a gente pode trabalhar as questões energéticas. E aí existem diversas formas da gente trabalhar esses outros aspectos. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que eu consigo, hoje nós conseguimos, através da flexibilidade corporal, conseguir materializar a flexibilidade nesses outros âmbitos da vida. E isso que é importante. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E assim, hoje eu me sinto muito mais indo para uma compreensão holística do ser humano como um todo, apesar de estar constantemente me atualizando e me especializando cientificamente falando, mas eu sinto ainda uma carência quando se trabalha com fisioterapia clássica e convencional nessa individualização do ser humano quanto corpo físico, mental, emocional e espiritual. E é através dessa compreensão e dessa conexão que eu trabalho para trazer benefícios para o tratamento das alterações posturais e mudanças de vida para todos que me procuram. Muito obrigada pela atenção de vocês, agradeço por ficarem até aqui e vou deixar novamente aqui meus contatos para caso eu possa ajudar vocês em mais alguma questão ou alguma dúvida que tenha surgido durante a explanação da palestra. Muito obrigada!